Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no curso Um Brasil Sustentável, um programa de extensão aqui da Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o Instituto Physis, Cultura e Ambiente. Estamos nessa edição de 2020, no meio de uma pandemia que atormentou toda a humanidade, discutindo os objetivos do desenvolvimento sustentável. Hoje nós vamos discutir dois objetivos importantes, ambos ligados a questões mais sociais, econômicos sociais, vamos dizer assim, o ODS 1 e o ODS 10. Temos a honra de receber aqui a doutora Karen Fernandes, professora aqui da Universidade Federal de São Paulo do campus Osasco. Ela é doutora em ciência política pela Unicamp e atua no programa, no laboratório, na verdade, Laboratório de Políticas Públicas Internacionais da Unifesp e no INCT INEU, também aqui da Unifesp. Ela vai contar um pouco sobre esse projeto ao longo da nossa conversa. E nós vamos bater um papo aqui sobre o ODS 1, cuja redação é a seguinte: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares, e o ODS 10, que também é quase que um complemento natural desse ODS 1, que diz o seguinte: reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles. Doutora Karen, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite, pela presença aqui. Nós estamos ao vivo com os nossos alunos assistindo aqui. Nós vamos, durante uns 40 minutos, bater um papo aqui sobre esses ODS. E depois de terminada essa primeira fase, aí nós passamos para a segunda fase com perguntas dos alunos que estão aí nos assistindo. Antes de mais nada, a primeira pergunta que eu vou fazer para todo mundo é a seguinte: como a gente acabou de ler aqui a redação desses dois ODS, parece razoável a redação como elas estão para a realidade brasileira, ou precisaríamos fazer alguma adaptação necessária dentro desse texto para corresponder um pouco à realidade mais nacional aqui? Muito obrigada, professor Zisman. É uma alegria estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Parabenizo pelo projeto. É fundamental discutir os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? A gente está falando de uma agenda, né, que enfim, pretende se concretizar até 2030, né? Então é fundamental que a universidade se envolva nesse debate, né? E, enfim, que essas discussões possam transbordar por meio de projetos de extensão e, enfim, e que a gente possa também pensar com o próprio auxílio da universidade, né, em políticas públicas para que essa agenda 2030 possa ser bem sucedida. Então é um privilégio estar aqui hoje, né? E dividir esse espaço e, enfim, também promover uma conexão entre campos, Isso né? mesmo. É uma alegria. Eu acho, começando então, né, a tratar um pouco dessa questão da pergunta, né? Será que pensar na redução da desigualdade, né, e também, né, em acabar com a pobreza é algo que se aplica, né? Algo que pode ser pensar, é algo adequado para a realidade brasileira, para a realidade nacional, né? E eu diria assim que os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles, ao contrário dos objetivos do milênio, eles surgiram a partir de debates muito produtivos entre países, e não só entre países desenvolvidos, como aconteceu em relação aos objetivos do milênio. Né? Então, os objetivos do milênio, de certa forma, surgem a partir de uma década, a partir das décadas, a partir das conferências da década de 90, né? E essas conferências, né, que tratavam de temas sociais, acabam sendo sistematizadas nos objetivos do milênio, né? 8 objetivos. Ao contrário dos objetivos do milênio, os objetivos do desenvolvimento sustentável, são 17, né? Eles são muito mais amplos e também muito mais poderosos. Né? E mais poderosos justamente porque eles envolveram um esforço de participação na arena multilateral que foi notável. Né? E esse esforço de participação contou com os países desenvolvidos, que era a experiência dos objetivos do milênio, mas com a participação decisiva dos países em desenvolvimento. Então, a gente, de fato, encontra
nos ODS, questões que nos atingem diretamente, né? E no caso da redução das desigualdades, né, dentro dos países e entre países, né, e também, né, da redução da pobreza, sem dúvida a gente está falando de algo que está colocado como um desafio enorme, né, um desafio no âmbito planetário, né, e aqui eu acho que vale destacar assim, que desde 1940 nós não tínhamos um nível de desigualdade tão grande entre países. Então, se a gente for é como se a gente olhasse, né, por um esfacelamento das conquistas do pós-guerra. Né? E essa desigualdade ela se ampliou e vem se ampliando significativamente a partir da década de 80. A pergunta, né, foi em relação ao Brasil, né, e aí pensando o Brasil e os países em desenvolvimento, né, é importante sim para os países em desenvolvimento, porque no caso do Brasil, nós vivenciamos, né, isso não pode ser ignorado, uma redução da desigualdade, especialmente a partir dos anos 2000, né? Então, 99 assim, é o momento em que há uma diferença em termos de desigualdade que aparece em indicadores, né? Então, índice de Gini, por exemplo. Nós tivemos, então, um significativo avanço, porque, enfim, reduzimos a desigualdade, assim, não como deveríamos, porque ainda somos profundamente desiguais e mais desiguais do que os países desenvolvidos, né? Mas tivemos avanços nessa dimensão, assim como também avançamos na redução da pobreza, né? Mas isso está muito longe de ser um desafio superado. E quando a gente trata dos países desenvolvidos, né, esse desafio é fundamental, porque hoje os Estados Unidos vivem, por exemplo, uma realidade de desigualdade crescente. Né? Então, hoje, esse não é só um desafio para os países em desenvolvimento, mas é um desafio também para as economias desenvolvidas. A Europa também sofreu um processo de aprofundamento da desigualdade, não na dimensão dos Estados Unidos, mas sofreu também. Então, sem dúvida, assim, essa é uma. Eu quis falar um pouquinho, né, de como surge, né, assim, eu quis deixar claro, né, que houve uma negociação entre os países, não foi uma agenda de cima para baixo, né? E isso, enfim, faz dos objetivos tão pertinentes, né? Mas, nesse caso, ele é evidentemente pertinente. Né? E me parece, acho que é importante esse relato histórico que você faz, né, realmente da transição dos objetivos do milênio para os objetivos do desenvolvimento sustentável, nos ODS, e a participação dos países em desenvolvimento mais preponderante nessa segunda agenda aí, na agenda mais recente. E é constrangedor justamente a gente ver que isso abriu oportunidade de debate sobre temas como redução da pobreza para esses países menos desenvolvidos, e é justamente alguns países menos desenvolvidos, incluindo aqui o Brasil, que atualmente renegam os ODS ou estão querendo se afastar um pouco dessa agenda internacional. Como é que você está enxergando o momento do Brasil diante desse debate de uma agenda internacional? E estou falando não só dos ODS, mas... Claro, você não precisa abordar esse tema, mas falando de Acordo de Paris e outros acordos internacionais que o Brasil tem se afastado por uma questão mais nacionalista, vamos dizer assim, do que globalista, né? Como é que você enxerga? Isso é um complicador para que nós possamos atingir esses dois objetivos de acabar com a pobreza e reduzir a desigualdade? Eu super agradeço pela pergunta, Zisman, porque eu acho que vale destacar que o objetivo 10, né, havia todo um debate, né, em torno se a redução da desigualdade, se essa questão deveria aparecer dessa forma, né, se o desenvolvimento por si só, né, e isso, enfim, remete às próprias discussões da teoria do desenvolvimento, daqui a pouco eu falo um pouquinho disso, mas havia todo um debate se era necessário que isso aparecesse explicitamente. Redução da desigualdade entre países, e por muito pouco esse objetivo não saiu da agenda. E aí vem a questão fundamental. O Brasil foi decisivo para que ele não saísse. Então, a atuação da diplomacia brasileira foi fundamental
para que e o Brasil insistiu na importância desse tema, destacando justamente que era muito difícil pensar num desenvolvimento sustentável com os altos índices de pobreza e com os altos índices de desigualdade que acometem a maior parte dos países do mundo, né? Então, acho que tem uma questão importante, né, nos ODS, que são justamente essa transversalidade, né? Uhum. E aí, como pensar numa agenda ambiental, né, como pensar num desenvolvimento sustentável em países que têm uma desigualdade vertical, né, como é o caso do Brasil, né? E aí, o que eu e pegando esse gancho, né, para pensar no contexto atual, a gente, de fato, está diante, né, de um cenário em que, inclusive, né, o Brasil abriu mão, né, da sua condição de país em desenvolvimento no âmbito da OMC, né, e abrir mão desse status, né, abrir mão de benefícios tarifários, né, próprios de economias, né, que não estão em condição de igualdade com os países centrais, né? Então, o Brasil abriu mão disso muito recentemente em troca da entrada na OCDE, né, que é um clube, né, enfim, conhecido como Clube de Países Ricos, e sem que se evidenciasse uma contrapartida concreta, né? Porque assim, uma mirabolante ideia de que pode ser que isso traga credibilidade para o Brasil e a partir daí você pode ter mais investimentos, mas isso é um achismo diante de questões concretas que são o seguinte: você tem um benefício tarifário, você é um país em desenvolvimento, né? Não usufruir dessa conquista no âmbito da OMC, né, não te faz desenvolvido, não vai te fazer, né, não muda o seu status, né? Não é agora eu não sou mais, eu abro mão da condição de país em desenvolvimento e me torno desenvolvido. Não é esse, né? Não é esse o processo, né? Então, nós, na verdade, né, nos deparamos com isso, né, com esse contexto em que a gente abre mão de uma condição que nos era benéfica, né, em troca da promessa de entrada na OCDE, né, e ainda que essa promessa se concretize, né, sem também a dimensão concreta dos ganhos que isso pode representar em termos de comércio, em termos de desenvolvimento. Então, de fato, assim, o cenário atual, né, ele é muito, muito dramático, né, no que diz respeito à própria ideia de desenvolvimento sustentável, né? E aqui, assim, eu acho que vale fazer mais uma observação, né, que o que unia os 70 e tantos países que participaram da elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em duplas e trios era justamente a visão de que era o consenso em torno do desenvolvimento sustentável. Uhum. Né? Então, assim, uma ideia de que, por exemplo, a agenda ambiental ela não se concretizaria se ela não se coadunasse com a agenda do desenvolvimento. Então, assim, os próprios... a gente teve a Rio 92, né? Depois a Rio Mais 20, e a ideia foi... A Rio Mais 20, ela avançou muito pouco em relação a... 92, né? 92, né? Não é Rio, a Eco 92, né? Ela avançou muito pouco, né? Então, assim, se não houver, né, a coadunação da agenda do desenvolvimento, né, que envolve desenvolvimento social, que envolve desenvolvimento econômico e que envolve desenvolvimento no âmbito ambiental mesmo, nesses termos, a agenda ambiental ela não conseguirá se concretizar. Então, assim, esse era um dos poucos consensos para se chegar nos 17 objetivos. Uhum. E, de repente, a gente se depara, né, com não tão de repente, mas, enfim, com um contexto, né, em que, nos Estados Unidos, nós temos enfim, né, um descrédito completo, né, do Acordo de Paris, a retirada dos Estados Unidos, né, o questionamento daqueles pressupostos, né, o negacionismo científico, né, e no Brasil o caminho é muito semelhante, né.
Então, assim, de fato, tanto no que diz respeito à agenda ambiental, como no que diz respeito à agenda relacionada ao desenvolvimento, né, os anos recentes eles são muito pouco promissores, né? Então, parece que os anos desse acordo, né, que implicou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, parece uma realidade muito distante, né? Não, quando eu perguntei sobre a redação, na verdade, na cabeça, especificamente no ODS 1 e, claro, no 10 também, né? A redação do lado 1 diz assim, acabar com a pobreza. Então, vamos resumir em acabar com a pobreza. Mas a gente tem acompanhado os números que são distribuídos aí por vários institutos de pesquisa sobre a questão de onde está a riqueza do mundo nesse momento. E vários institutos mostram os números dizendo que 1% da humanidade, ou meia dúzia de homens, no caso do Brasil, homens mesmo, detém 50% de toda a riqueza brasileira, enquanto que o resto da metade da população, a outra metade da riqueza, né? Então, na verdade, eu sempre fico me questionando, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se uma redação de um ODS como acabar com a pobreza não era mais fácil acabar com a riqueza extrema. Porque acabar com a riqueza extrema me parece mais simples do que acabar com a pobreza extrema, uma vez que nós estamos falando em reduzir desigualdades a partir de um conceito de redistribuição das riquezas que os recursos naturais dão para o planeta e dão para as sociedades. Ou seja, não é uma questão de carência de recursos que gera a pobreza e as desigualdades. É a concentração de renda em poucos que promove essa situação que nós estamos tentando combater. Como é que a gente faz para tentar combater a riqueza extrema e essa concentração de renda? Aí está um problema sério para a gente atacar ou não? É pela pobreza mesmo que a gente vai resolver? Eu vou só complementar com um dado que é assustador. Imagina que as 62 pessoas mais ricas do mundo detêm a renda, né, a riqueza, né, de 3,6 bilhões dos 3,6 bilhões mais pobres. Não, assim, é difícil até imaginar, né, concretamente como que você sente, né? 32 pessoas. 62, desculpa, 62 pessoas. De 3,6, Então, assim, de fato, a gente está falando, né, de pobreza e de uma desigualdade profunda, né? E eu acho que é interessante pensar que uma pergunta que a gente poderia fazer, né, será que só o combate à pobreza não implicaria a redução da desigualdade? Sim. Né? E na verdade, e aí eu já vou chegar na pergunta, né? Tá. Não, né? Não. Porque quando a gente fala da redução da pobreza, né, a gente está falando da extrema pobreza e da pobreza, a gente está falando de algo que de fato, inegociável no âmbito, inclusive, daquilo que envolve os direitos humanos, né? Mas isso não é suficiente para dar conta e para gerar aquilo que é fundamental para o conceito de desenvolvimento sustentável, que é a igualdade de oportunidades, né? E uma igualdade de oportunidades que possibilite também a igualdade de resultados. Né? Então, assim, a gente tá falando de objetivos, né, que são distintos e igualmente importantes, né? Então, ele não resvala no outro necessariamente, né? Não é reduzindo a pobreza você promove a redução da desigualdade, né? Então, são inclusive políticas diferentes para lidar com a extrema pobreza e para lidar com a redução da desigualdade, né? E aí, essa pergunta, né, é muito interessante. Será que existe, né, uma forma... Como é que a gente lida com isso? Né? Como, então, é que se reduz, né, a desigualdade? Eu acho que essa é a questão, né, mais importante, principalmente quando a gente olha, né, para o âmbito nacional, né, e olha para a possibilidade dos governos locais, e não só os governos locais, mas também o governo nacional, atuar nesse sentido, né? E é claro que tem um caminho para isso, né? Olha, é muito interessante porque quando a gente olha, né, para as teorias do desenvolvimento, de modo geral, elas acreditavam num caminho natural. Assim, era assim. Então, o crescimento econômico ele teria como externalidade positiva, né, a redução da pobreza. A redução da desigualdade, desculpem. A redução da desigualdade. A história de crescer o bolo para poder distribuir. Exatamente. Que foi, né, sim. Enfim, né, o lema da nossa
nada saudosa ditadura, né? Exatamente. Então, assim, e isso, de certa forma, respaldado em teorias econômicas. O Kilsner é um autor que falava um pouco isso, que você tem, num primeiro momento, né, nesse processo de crescimento econômico, uma concentração de renda, para depois, e olhando para a realidade dos países desenvolvidos, para que depois, a partir de políticas públicas, inclusive políticas públicas que vão ser fruto de pressões da própria sociedade, né, para que, a partir daí, houvesse essa tal dessa redução da desigualdade, né? E, enfim, né, imagina que a gente conseguiu as teorias do desenvolvimento surgem ali, né, anos 60, entre 50 e 60, né, vamos por 50 o marco. Só que foi vamos pensar, né, foi em 2015, assim, que a gente consegue ter, no âmbito internacional, uma agenda de desenvolvimento que deixe claro que crescimento econômico e desenvolvimento econômico por si só não terá como consequência a redução da desigualdade. Daí, aí eu vou chegar na pergunta, né? A necessidade de políticas públicas que favoreçam a redução da desigualdade. E aí, que tipo de política pública, né? Olha, são políticas que envolvem desde a política fiscal, né? E aí a gente está falando, claro, de gastos públicos e tributação. Então, quando você fala, Karen, será que não dá para a gente pensar nos mais ricos, né, e não tanto olhar para essa renda concentrada e menos, né, para essa escassez? Né? É o grande desafio, né? É conseguir tributar, né, e conseguir direcionar, né, esses impostos, né, para serviços públicos que possibilitem essa igualdade de oportunidades. Né? Mas também a gente poderia pensar em políticas sociais que envolvem valorização do salário mínimo. Isso é muito decisivo numa agenda de combate à pobreza e de redução da desigualdade. As próprias políticas, né, de transferência de renda. Né? Então, enfim, no âmbito nacional, né, há, né, caminhos para se pensar. O que eu quero dizer é o seguinte, não existe nada inevitável e natural nesse processo. Né? Ele é absolutamente político. Né? Os economistas, às vezes, se esquecem disso. Né? Ele é um processo político que envolve escolhas políticas, pressões políticas e, claro, né, envolve contrariar atores que são muito decisivos, né, e que têm poder. Né? Então, existe sim, né, existe a possibilidade de uma agenda, né, que tenha uma política fiscal, que tenha políticas sociais, né, coadunadas com essa política fiscal, que possibilitem, né, essa igualdade de oportunidades, ou amplie essa igualdade de oportunidades, mas esse é um caminho difícil, né, que assim, é um caminho que eu acho que a democracia ela é condição fundamental para que ele se estabeleça, mas ela também não garante. Né? Então, enfim, e no que diz respeito à desigualdade entre países, né, a gente falava há pouco, né, da questão do Brasil, né, um dos pontos assim, não é muito diferente da arena nacional, né, é só a gente pensar mais ou menos o seguinte, né, o acesso, né, às instituições decisórias, né, a possibilidade de orientar, né, os países, né, e os seus técnicos nas organizações internacionais. A capacidade dos países desenvolvidos é muito superior, assim, tende a ser superior à dos países mais pobres. Né? E aí eu não estou nem falando tanto do Brasil, que tem, de fato, sempre teve, né, até recentemente, uma diplomacia com destaque internacional, né, enfim, reconhecida pela sua competência nessas arenas e tal, né, com um perfil negociador, capacidade de construir consensos, né? Mas estou pensando aqui mesmo em países que têm uma condição, que não são países recém-industrializados, em potências médias, né? Mas, enfim, qual é o acesso que esses países mais pobres têm a essas arenas, né? No sentido de fazer valer suas demandas, né? De fazer com que as suas questões entrem na agenda.
Né? Então, na arena internacional, existe uma desigualdade muito grande também no que diz respeito às instituições decisórias. Né? E, enfim, a gente também se depara, né, com esse contexto em que um país em desenvolvimento, né, que tem sofrido para retomar a marcha do crescimento desde 2015, que diz que não é mais país em desenvolvimento. Né? Além, né, de questões... Então, por exemplo, você pode ter políticas de assistência, de cooperação para o desenvolvimento, que também podem auxiliar nessa redução da desigualdade entre os países. Tem uma outra variável que é muito decisiva, né, que é a regulação do mercado financeiro. A gente viu a crise de 2008 nos Estados Unidos, o que isso gerou em termos... O que isso gerou, né, os resultados disso em termos de desigualdade. Então, assim, há caminhos, enfim, que envolvem, né, a política em ação, né, para lidar com esses temas todos. Né? Mas a construção desses consensos não é fácil. Legal. Cara, você que é professora de nosso curso de Relações Internacionais, vou complicar mais ainda essa equação. Vou te colocar mais na fogueira ainda, mas você está saindo de maneira brilhante nas respostas, então vou poder cutucar um pouco mais. Estamos falando de uma pauta de agendas de Estado, né? E a agenda de acordos políticos, diplomacia, então estamos falando de nações. Quando você entra no panorama internacional no momento e coloca nessa equação aí as grandes corporações transnacionais, quer dizer, nós estamos falando de megacorporações que detêm mais riqueza do que grande parte dos países. Então, como é que a gente pode falar numa agenda de redução de desigualdades, de combate à pobreza, sendo que cada vez mais quem detém essa riqueza não são mais os estados que poderiam elaborar políticas públicas específicas, mas a grande riqueza está na mão de corporações que nem têm mais sede muito clara em que estado que está, não respondem a lugar nenhum, inclusive vão atrás de estados onde as políticas são mais favoráveis aos seus negócios. Como é que a gente consegue combater a desigualdade e de alguma forma, diminuir a pobreza com a participação ou não dessas megacorporações? Como é que a gente sai dessa enrascada que a gente se meteu como humanidade? Nossa, a resposta para essa pergunta valeria... a pergunta de $1 milhão. Né? Valeria, né? Assim, acho que é isso, né? Você toca no ponto fundamental, né? Que é o papel, né? Eu terminei a outra resposta chamando a atenção para a questão das corporações financeiras. Isso, né? É que eu lembrei. E as corporações financeiras, assim, e vou chegar nessa pergunta, assim, só para a gente ter ideia da dificuldade de lidar com essas empresas, né? Sejam do setor de serviços, seja de serviços financeiros, seja indústria. Né? O governo Obama, ele, logo depois da crise de 2008, né, depois do pacote de salvamento, há uma agenda que vai, né, um pacote, uma proposta, né, que é discutida no Congresso americano, acho que é Dodd-Frank o nome da lei, que é justamente de regulação, né, desse mercado financeiro. Né? Então, evitando a lógica que ficou famosa lá em 2008, que era o grande demais para quebrar. Né? Que esse que era o grande... Por que o governo faz um pacote de salvamento dessas empresas? Porque o efeito, né, da quebra dessas empresas é ali no cidadão comum. Né? O problema não é só a agência de risco e o banco que quebra. Né? Se fosse isso, ele poderia quebrar. Né? E aí, enfim, só para deixar claro, assim, que era, enfim, uma lei potente no que diz respeito, né, à possibilidade de regulamentação desse setor, e grande parte do que estava previsto não foi aprovado. Então, assim, você olha para o pós-2008 e pensa, nossa, hoje você tem um mercado financeiro nos Estados Unidos muito mais regulado? Não tem. Né? E aí, mesmo com aquela catástrofe que foi 2008, né? E aí, olhando especificamente para essa pergunta, né, como é que a gente lida com esse contexto, sabendo do poder, né, que as transnacionais têm, e um poder que vem, que é muito interessante, que é um poder, né, que se amplia muito significativamente justamente a partir dos anos 60. Então, o que eu quero destacar? É que esse aumento da desigualdade também tem muito a ver com esse processo de desterritorialização da produção.
Né? Então, assim, com que a gente se depara? Né? Com empresas que vão, de fato, procurar o lugar mais barato para produzir, do ponto de vista da remuneração da mão de obra, do ponto de vista do que o governo oferece em termos de infraestrutura, do que o governo oferece em termos de incentivos fiscais, e capital não tem pátria. Ponto. Né? Então, qual é a grande questão, né, diante disso? Assim, é que, de fato, não existe, né, um compromisso, e não vai existir um compromisso por parte dessas corporações, né? E, por outro lado, né, você tem uma dificuldade enorme, né, do governo de regulamentá-las, né? E, ao mesmo tempo, e eu acho que a ascensão do Trump e, apesar da sua derrota, né, os 70 milhões de votos que ele teve, deixou muito claro isso, né, que é o quê? Onde que o Trump surfa? Né? Ele surfa no desalento. Né? Assim, a questão é essa. É claro que ali você tem um discurso que é xenófobo, negacionista, misógino, racista. Você tem tudo isso. Né? Mas qual que é o caldo disso? O caldo disso é um país que se torna cada vez mais desigual, em que você tem uma parcela significativa de desempregados, né? e que sonham com aquela América do pós-guerra, que tem a lembrança, né, de um país que produzia, de um país que ainda era cuja renda vinha da indústria, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que esse é um desafio, assim, para governos, e não é assim que é um desafio só para um governo, digamos assim, supostamente, né, mais frágil, como podem ser os governos, né, dos países em desenvolvimento, mas é um desafio para a potência hegemônica. Né? Então, quando você diz, como é que a gente faz para refrear um pouco, né? Assim, eu sinceramente, eu não assim, uma coisa eu sei, que não há caminho senão pela política. Tá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ou a gente repensa, né, os acordos, né, e aí o modelo de desenvolvimento, porque não adianta, e aí eu vou chegar no ponto, né, não adianta da Assembleia Geral da ONU sair um grupo de trabalho que formula 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, se você tem uma pressão enorme para que os países tenham uma política fiscal restritiva, em que você tem um teto de gastos que estrangula todo mundo, né? Em que você tem a Europa em crise, a Grécia se desfazendo e o FMI pressionando para mais corte. Então, assim, onde é que eu quero chegar? Né? E eu não vejo isso no horizonte. Você fala assim, Karine, mas isso está no horizonte? Não está. Né? Eu acho que, desde o final dos anos 80, a gente não conseguiu robustez, né, pensando nos atores políticos mundiais, assim, progressistas, né, para frear essa agenda, que é a agenda que coloca o lucro, que coloca a rentabilidade, né, acima de tudo, né, e frear essa agenda, né, essa pauta liberal, neoliberal, liberalizante, a gente pode chamar como a gente quiser, né, e que não importa, forças de esquerda, forças de direita se adequam a ela. Né? Então, não há no horizonte um consenso robusto para que a gente enfrente e possa, de fato, fazer com que os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável se apliquem. Né? Eles vão sempre ficar, né, tentando, comendo pelas beiradas. É um pouco isso que eu quero dizer. Né? Assim, você tenta fazer com que essa pauta se concretize nos governos locais, se concretize nos governos nacionais, mas num contexto de estrangulamento financeiro e de uma agenda que privilegia a rentabilidade do mercado financeiro, né, que privilegia abertura de mercados, que, enfim, isso não tem no horizonte um enfrentamento possível. Quer dizer, a opção liberal, inclusive de privatização dos serviços públicos, né, de privatização dos serviços públicos básicos, como saúde e educação, seriam muito ruins para uma pauta de combate à desigualdade. Quer dizer, porque se você aponta de que o lucro, né, passou a ser a mola propulsora das políticas internacionais por pressão dessas megacorporações, fica difícil acreditar que esse mercado, de maneira geral, organizado no mundo de maneira transnacional, ele possa oferecer oportunidades de inserção de uma camada muito grande da população no mínimo padrão de vida necessário
para garantir direitos humanos e coisas do tipo. Quer dizer, você tem claro também que esse cenário está muito nebuloso e que não é esse o caminho. Quer dizer, o caminho seria, na tua opinião, por políticas públicas e talvez aí ODS, uma pauta da ONU, né, como uma organização internacional de certa forma ainda respeitada nas suas proposições, talvez seja por ali que a gente consiga romper essa barreira. Eu estou querendo agora uma mensagem otimista para a gente começar a encerrar. Quer dizer, o cenário está muito claro. Quer dizer, não é a opção neoliberal, me parece não ser realmente uma boa alternativa quando diz respeito a essas pautas aqui. Estou falando de pobreza e desigualdade, né? Não parece realmente que o controle do mercado vai favorecer muito o combate desses dois ODS. Qual é o caminho possível, então? Se você já vislumbrou que é pelas políticas públicas internacionais, como que a gente começa a morder pela beirada isso aí? Assim, eu vou responder. Eu me lembrei um pouco, assim, quando você falou, né, do caminho das privatizações, né, como foi a grande... Isso é muito interessante, né? A promessa dos anos 90 era justamente de que essa retirada do Estado, né, nos traria... uma dinâmica, uma coisa... enfim, ela possibilitaria mais igualdade, né, inclusive porque as imperfeições, né, governamentais, a corrupção e parará seriam afastados, né? Enfim, e aí a gente começou a nossa conversa aqui dizendo, olha, desde 40 nós nunca tivemos um nível tão grande de desigualdade, né? Então, ou seja, já está demonstrado, né, que essa agenda que vem desde os anos 80 e que até hoje não encontrou freios significativos, atores políticos que possibilitem a formação de um consenso que não é só nacional, mas que, para que ele se efetive, precisa ter uma dimensão internacional que seja capaz de frear, né, essa agenda. E aí eu me lembrei, né, que quando a gente olha para as negociações, né, os Estados Unidos, final dos anos 80, né, final dos anos 70, desculpa, início dos 80, governo Reagan, crise econômica, crise fiscal, aumento dos juros, e ali começa uma pressão enorme pela abertura, né, do setor de serviços no âmbito do GATT. Começa uma pressão enorme para que os países em desenvolvimento abrissem seus mercados. Qual era a lógica? Né, os Estados Unidos fazem pressões bilaterais, fazem pressões multilaterais, então, por meio do FMI, por meio do Banco Mundial, no âmbito do GATT, depois, futuramente, na OMC, né, fazem pressões pesadíssimas para que esses setores, né, de serviços, no caso, vou falar do Brasil, no Brasil, sejam abertos, né, que a gente entre numa política justamente de privatização. E aí a gente sabe, telefonia, parará, né? Justamente por quê? Porque eles precisam que as multinacionais venham para... Você tem uma pressão enorme das corporações multinacionais. Tipo assim, olha, a gente precisa lucrar. Assim, então, é o governo americano a serviço ali de empresas que estão, pautando a agenda. Né? E aí, pensando um pouco se é que dá para pensar, né, numa mensagem otimista, assim, eu acho que, assim, primeiro, assim, quando eu digo, né, não adianta a Assembleia da ONU formular 17 objetivos e a gente não avançar em outra dimensão, né? É claro que também um pouco uma... como é que eu posso dizer? É mais um certo inconformismo, né? Por quê? Porque, de fato, eu acho que se é que dá para começar por algum lugar, é justamente ganhando espaço numa agenda. Né? Então, assim, o que eu quero dizer? Assim, é claro que, se a gente olhar para as empresas, enfim, né? Se a gente olhar... e a empresa, estou pensando aqui nas corporações multinacionais, né? Se a gente pensar nas próprias, sei lá, mesmo na própria OMC, né? Dificilmente a gente vai ter essa agenda, né? Essa agenda tão virtuosa que é a agenda
dos ODS, né? E do desenvolvimento sustentável. Né? Porque, quer queira, quer não, também há ali, como eu disse, né, pelo próprio processo como eles foram formulados, há um reconhecimento da necessidade de olhar para as especificidades dos países. Ou seja, não adianta eu pensar o desenvolvimento no Brasil a partir dos parâmetros europeus, estadunidenses. Então, assim, isso também foi uma grande falha na teoria. No início da teoria do desenvolvimento, a ideia era essa, né? Ou seja, nós éramos a Europa amanhã. Né? E não é. Né? E aí, assim, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que a gente teve esse tema entrar na agenda e entrar com qualidade. Né? Por que eu quero dizer com qualidade? Porque você tem os objetivos, mas você tem metas, você tem sugestão de indicadores. Né? E isso faz com que os governos locais, aqui eu estou pensando nos municípios, nos governos estaduais, isso faz com que eles tenham que direcionar suas políticas públicas de acordo com essa agenda. Isso não é pouca coisa. Né? Então, ainda que os constrangimentos macro sejam muito poderosos, né, a gente não pode desconsiderar a mudança que uma agenda dessa proporciona em cidades médias, em cidades grandes também, né, que passam a ter um norte para suas políticas públicas, né, e passam a ter indicadores para serem pensados, para serem adaptados. Né? Então, assim, não é que com isso a gente muda a história do desenvolvimento mundial, não muda. Né? Mas a gente pode sim ter melhoras significativas naquilo que é o local e que o cidadão sente de perto. Né? Se a gente chega para o cidadão e fala do consenso neoliberal de 80, ele vai falar, puta, que saco. Né? Mas se você chegar para ele e falar assim, olha, o serviço de saúde lá da UBS X adotou parâmetros que envolvem acesso à igualdade de oportunidades, acompanhamento por saúde da família, as pessoas não vão morrer tão prematuramente porque vão ter assistência, ele vai achar isso importante. Né? Então, enfim, eu acho que se existe um caminho para pensar isso de uma forma virtuosa, eu diria que essa agenda faz uma diferença, especialmente no que diz respeito a pautar a agenda local e nacional. Ótimo. Quer dizer, a despeito dos incrédulos e dos que torcem o nariz por uma pauta internacional feita sobre a influência, claro, de grandes interesses internacionais e principalmente das nações poderosas, mas com um papel importante das em desenvolvimento, os ODS estão aí, eles realmente têm pautado políticas públicas locais, né? Eu sou mesmo testemunha, faço parte da Comissão Municipal de ODS aqui de São Paulo, e lá a gente percebe, quer dizer, estamos desenhando uma cidade de São Paulo, uma coisa bem local nossa aqui, a partir dos ODS. Quer dizer, minimamente a sociedade civil tem algum elemento para cobrar poder público, para cobrar organizações, instituições, inclusive privadas, né, sobre o seu papel e responsabilidade social. Então nós temos algum parâmetro para trabalhar. Não é um trabalho, com certeza, desprezível o que foi feito nessa pauta internacional. Gente, eu estou já com o meu tempo aqui mais ou menos concluído, né? Queria agradecer muito ao debate que nós fizemos aqui com a doutora Karen Fernandes, aqui da Unifesp, campus Osasco, que nos brindou com conhecimentos muito importantes que ela veio adquirindo ao longo de toda a sua carreira profissional. Vamos deixar aqui uma reflexão para todos, né? Porque numa pauta nacional, vamos dizer assim, o momento que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia, onde estamos gravando esta videoaula, né, do nosso curso de Um Brasil Sustentável, nós vivemos um período de pandemia, né, que afetou a saúde e afetou especialmente a economia, né? Muita gente entrando cada vez mais em níveis mais baixos de pobreza. Tivemos um retrocesso na inclusão social que nós vimos assistindo no Brasil nos últimos anos, mas misteriosamente a camada mais rica da população durante este último ano enriqueceu mais 40%. Quer dizer, nós conseguimos, a partir de uma situação de caos total na sociedade na pandemia, aumentar a desigualdade, e esse é um tema que merece muita reflexão, que nós estamos com certeza fazendo opções equivocadas, e a doutora Karen deu vários elementos para a gente refletir. Muito obrigado a todos que nos assistem, continuamos com outro dia, com outros temas que nós vamos debater aqui no nosso curso.